Olá, bem-vindo, bem-vinda a você que está conosco em mais um Radar de Inovação. Você já conhece o Radar de Inovação, é o podcast que fala sobre inovação, transformação dos negócios, futuro da educação e muito mais, sobre ideias acima de tudo. O Radar de Inovação já está há 1 ano e meio aqui em GZH, a gente começou por causa do South Summit em 2023, já entramos em 2024 e falamos de meio ambiente, de educação, de iniciativas que envolvem disrupção nos negócios, no comércio, no varejo, nos serviços, e hoje nós vamos voltar a um dos temas que costuma despertar muita atenção de vocês do outro lado, que é inclusão, que é trazer as pessoas, usar a tecnologia a favor da inclusão, a favor da diversidade, principalmente a favor de uma sociedade mais igualitária, mais justa. Bom, eu já vou apresentar a nossa convidada, mas eu quero convidar você que está me acompanhando, seja gravado ou seja no primeiro streaming aí na nossa estreia, para compartilhar esse episódio, os antigos que você encontra lá no YouTube, vai em GZH, né, no YouTube, e lá tem uma aba escrito podcasts, aí lá tem o nosso Radar de Inovação, ele está sempre entre os primeiros, porque a gente atualiza toda semana com episódio novo, e tu pode acompanhar os episódios de diferentes temas. Se tu prefere só o áudio, também tem a opção do SoundCloud no Spotify, que nós estamos também, ou pelo tradicional site de GZH. Se tu lá é assinante de 0 hora, pode entrar lá, fazer o teu login e ouvir enquanto tu acompanha as principais notícias da semana. Bom, a nossa produção envolve a Laura Borges e o Leandro Carvalho na técnica, Kizzy Abreu também trabalhando conosco aqui, e a gente vai falar um pouquinho sobre inclusão, como eu destaquei aqui, mas numa perspectiva um pouco distinta. A gente já trouxe, já vou apresentar a Tatiana aqui, a gente já trouxe escolas, muitos projetos que envolvem o poder público e trouxe poucas empresas e negócios que têm pensado um pouco nesse outro lado da coisa. E esse é um assunto que tem insistido em nos colocar, porque todo novo episódio que surge aqui no programa, a gente acaba falando ele de maneira adjacente. Olha, nós temos um grande evento. E o que está sendo feito sobre isso, né? Num segundo momento. Então eu vou apresentar a Alia Inclui, que é uma empresa, um projeto, que é a Tatiana que está aqui, a Tatiana Duarte, a fundadora e CEO desse negócio, que, para você que está do outro lado entender, é um recurso que você coloca ali, tem com um aplicativo, usa a câmera do celular, igualzinho a esse aqui que eu estou usando aqui, e aí pode passar ali na frente do produto, e esse aplicativo ajuda que tu compreenda as informações, o que tem no rótulo daquele produto, e aí te ajuda a organizar o que tu precisa, o que não precisa, se tu pode escolher aquele produto, se ele é importante para ti, qual é a composição dele que vai estar ali no rótulo. E a Alia surge para ajudar as pessoas cegas e também as de baixa visão, que são muito numerosas. A gente está às vésperas de uma Paralimpíada, onde as pessoas passam a assistir isso, acompanhar isso na TV, ouvir isso no rádio, e depois passa, e a gente vai trazer um pouco para quantas pessoas têm essa questão, e também não apenas na compra, no consumo, mas saber coisas como o que a gente pensa que é muito banal no dia a dia: peso, informação nutricional, quantidade, né? A gente está sempre falando assim, o produto diminuiu de tamanho. Imagine você não ter acesso a todas essas informações. É assim que boa parte das pessoas com baixa visão e cegas vão ao supermercado, vão no mercado no seu dia a dia. Bom, Tatiana, eu vou te dar as boas-vindas, mas eu já tenho que te largar no colo essa bomba, assim, que é como pensar num negócio desses num contexto onde essas informações são muito difíceis de reunir, ou seja, da onde que sai a ideia? Obrigado por estar aqui com a gente apresentando um pouco do teu projeto. Obrigada eu pelo convite, é uma satisfação sempre que a gente ganha voz para falar um pouco sobre aquilo que a gente ama, né, sobre o nosso propósito, a gente tem que ser grato, então obrigada. Bom, eu acho que já pegando a bomba e respondendo, né, importante falar sobre como a Alia começou. Existe um exercício de empatia bastante grande, mas ele não é o acaso. Geralmente a gente só pensa de forma diferente quando a gente é impactado por algo, quando dói de verdade, e aí a gente toma a iniciativa quando a gente de fato se apaixona pelo problema. Acho que isso é uma coisa bem importante que vocês devem falar com bastante frequência aqui, né? Quando nos cutuca, né? Ali por trás. Exatamente. Então, vamos lá. Eu tenho uma empresa de inteligência de mercado, atendo indústrias de diferentes portes e segmentos. E há um tempo atrás, mais ou menos 2 anos atrás, uma indústria de sorvetes me procurou perguntando o que eu achava sobre colocar braille nas embalagens.
Eu sempre brinco, Tércio, que consultoria não é pitaco, que se a gente vai emitir um posicionamento, a gente tem que ter propriedade de fala, tem que estudar sobre, né? E aí fui conhecer, então, me conectar um pouco com esse universo que até então era totalmente desconhecido para mim. Tanto que eu digo que quando eu conheci a Carol, que é minha sócia, mulher com deficiência visual, foi a primeira vez que eu enxerguei uma pessoa cega. Às vezes na correria do dia a dia a gente até percebe alguém com uma bengala, se questiona alguma coisa, mas passa desapercebido e a gente vida que segue, né? E aí nesses estudos sobre esse universo que eu comento em questão, eu fui em algumas associações, alguns institutos de apoio a pessoas com deficiência e me deparei com uma realidade bastante assustadora. Vamos lá. O Braille, não é que a gente é contra o Braille, eu sempre falo isso, a gente adora o Braille, ele é a linguagem que é reconhecida, né? A gente tem muitos benefícios, muitos ganhos à comunidade cega através do Braille. Porém, quando a gente fala de descrição de produto, o Braille, ele apresenta algumas barreiras. A gente tem, primeiro, a grande área necessária para aplicação, né? Segundo, o alto custo com a impressão em alto relevo, a dificuldade de aplicação em alguns tipos de materiais, como plástico, vidro, alumínio. E por fim, que foi o que mais me chocou, foi o fato de que 2/3 da população cega não é alfabetizada em Braille. São pessoas que adquiriram a cegueira ao longo da vida, foram alfabetizadas em tinta muitas vezes, né? E aí, num sábado de manhã, eu brinco também que a Alia não começou numa garagem, mas num salão de belezas, né? Eu entrei no salão de belezas e encontrei a Carol. Tomei a liberdade de perguntar para ela um pouco como era o dia a dia, né? E como é que ela fazia para ir no mercado, como é que ela fazia para distinguir uma caixa de leite de uma caixa de suco, né? Que elas são, em termos táteis, elas são iguais. Juntas. Não nos conhecíamos. Eu fui assim no pé na porta. Vamos lá. Vamos lá, vamos quebrar alguma barreira já nesse primeiro contato, esse estigma social, né? E percebi que, na verdade, a gente tem, de fato, tecnologia hoje disponível para levar pessoas para o espaço, mas que milhões de pessoas não conseguem frequentar um varejo de forma digna porque não conseguem acessar as informações de rótulo de produto, né? Tu falaste antes sobre informação nutricional. Vamos lá, né? Vamos praticar empatia. Se eu fosse pessoa com deficiência visual e tivesse alguma restrição alimentar, como é que eu acesso a informação desse produto, né? E aí a gente começou juntas a desenvolver a Alia. A Alia significa acessibilidade, liberdade, inclusão e autonomia. Ela nasce do propósito de atender esse público, mas também um público com dificuldade de leitura, né? Um público 60+, um público não alfabetizado ou até mesmo com dislexia, por exemplo. Né? E aí a gente está falando de 80 milhões de brasileiros. Hoje a gente tenta perguntar de onde vêm os dados, né? Nós temos empresas que são aliadas, né? Que pagam uma mensalidade de acordo com a quantidade de SKUs cadastrados na plataforma e elas fazem o cadastramento de forma customizada desse produto. Então a gente vai além da informação do rótulo, né? Então se eu quero colocar, por exemplo, a história do vinho, harmonizações deste vinho, receitas, link de uma playlist ou de uma campanha, a Alia passa a se tornar um canal de comunicação para estreitar a comunicação entre a empresa e o seu público consumidor, né? Então, o aplicativo ele funciona não só com os recursos de acessibilidade nativos do celular, mas também com uma função Play para atingir esse público que tem dificuldade de leitura, mas não necessariamente utiliza o recurso de acessibilidade nativo, né? E nós também temos, já faz alguns meses, uma aliança, uma parceria com a GS1, que é a geradora oficial de código de barra no Brasil. Hoje são mais de 80 milhões de produtos cadastrados na plataforma. E aí isso permite com que a gente acesse essa base e traga para o usuário informações básicas desse produto, ainda que ele não seja de uma empresa aliada. Então, ele é um pouco melhor, inclusive, do que o Braille traria, né? Para quê? Para não penalizar o usuário. Não é porque a empresa A, B ou C não decidiu por investir na acessibilidade que a gente vai penalizar o usuário. Então, o aplicativo ele é gratuito para o usuário, né? Ele pode acessar as informações de produto. É evidente que a grande diferença está na quantidade de informações. Então, quando é uma empresa aliada, ela customiza essa experiência, ela consegue colocar tantas seções quanto ela quiser para que o usuário possa Carol, acessar. Que é tua sócia, e é uma pergunta de leigo ao mesmo tempo com esse repertório que tu trouxeste. Eu tenho uma avó que nunca foi alfabetizada, sempre tem essa dificuldade. Agora, já com debilidade de saúde, ela sempre foi um mundo fechado para ela, né? Um mundo onde ela pede ajuda para pedir ônibus, é um mundo onde ela pede para as pessoas para saber se aquilo ali é desnatado ou não, né? Uhum. Essas coisas. E eu queria te perguntar, como é que a Carol te disse que fazia isso no mercado antes? E como é que tu descobriu? Porque antes da iniciativa, antes do mapeamento da coleta, tem que ter esse problema, né? Esse desafio de dizer assim,
Ué, mas e como é que eles fazem hoje? E como é que a Carol te relatou que era essa busca dela? Que ela precisa de alguém. Sempre. Sempre. E não só a Carol, Tércio, mas a gente teve feedbacks muito significativos. Claro que a gente é uma empresa, né? Ela visa lucro, mas eu sempre disse uma coisa, ainda que a gente não atenda toda a população cega, se a gente conseguir com a nossa solução transformar 10 vidas, eu já me dou por satisfeita. Porque, e claro que hoje a gente atinge muito mais, né? Mas no princípio sempre foi isso. Se a gente puder ajudar alguém, mudar a vida de alguém, e a gente teve relatos, por exemplo, obrigada pela solução de vocês, eu nunca mais vou colocar coco ralado na massa. Né? Isso é tão significativo, isso é tão importante, porque como, resgatando o que eu te falei no início, cara, a gente tem tecnologia para ir para o espaço. Como é que ninguém pensou nisso, né? Não é que baixou o santo aqui, a Tatiana do nada, teve a luz, né? Foi apertado, né? Mas foi apertado, porque eu tinha a indústria pedindo, eu não sei o que fazer. E aí logo vem uma outra indústria, uma vinícola nacionalmente conhecida, dizendo que vinha tentando colocar braille nas embalagens há algum tempo e não conseguia. Por causa do espaço, né? Por conta do atrito que tu tem entre rótulos, né? Num transporte, por exemplo, o braille ele pode perder a característica, a textura, ali, né? E aí ele já não serve mais para sua função, né? Então, quando a Carol me traz essa devolutiva, né? De que ela precisa de alguém, ali veio o próprio propósito da Alia, né? Que é a liberdade e a autonomia. Não precisa, né? A gente pode, depois até saiu uma lei em Caxias do Sul, a cidade onde nós nascemos, né? Onde a Alia nasceu, que obriga os estabelecimentos a terem uma pessoa capacitada a receber pessoas com deficiência visual. Porque antes disso, isso já seria o básico, na minha opinião, mas antes disso é basicamente como se eu tivesse que ficar catando alguém para me ajudar num ponto de venda, né? E colocando com todo o respeito, fé para que a boa vontade dessa pessoa, exato, de que ela tenha a informação correta ou de que ela tenha a paciência de exercitar essa empatia também, né? Que exato. Não é algo tão simples assim, não no fim das contas, né? Foi quando isso tudo, esse episódio do Salão de Beleza, da Carol, quando é que foi isso? Eu vou dizer quando nasceu e quando lançou. Tá. A Alia nasceu há mais ou menos 3 anos atrás, no Salão de Belezas. E ela foi lançada há 2 anos atrás, pouco antes do Gramado Summit, né? Nós vencemos o Gramado Summit no ano passado. Foi uma conquista super importante para nós, não pelo prêmio em si, mas pelo fato de uma startup fundada por mulheres, uma startup com uma fundadora com deficiência visual e por ser uma startup de inclusão, a gente venceu as 2 maiores competições, né, do evento. Então isso trouxe, né, uma visibilidade para a pauta, para o tema, super importante. E depois disso surgiram novas iniciativas também, e isso para nós é um indicativo muito saudável, né? Se estão surgindo novas iniciativas, sinal de que a gente resolve de fato um problema e que todo mundo, como sociedade, tem que estar olhando para isso, né? Eu também, de pegar esse gancho que tu falaste da descoberta, acho que também um desafio, e eu queria que tu falasse um pouco disso, no caso da maioria dos produtos e serviços, tu desenvolve a solução, lança ela no mercado e espera o download, mas nesse caso é quase como se vocês tivessem que pegar por uma das pessoas e cutucar e dizer, olha, eu criei uma solução, seria legal que tu tivesse no celular. Que não é simplesmente lançar, é achar um público específico, que é o de baixa visão, e o público cego. Como é que vocês pensaram isso antes, ou vocês pensaram a solução e depois vamos para uma segunda etapa de divulgação? A gente já tinha algumas evidências de que era uma demanda latente, porque existiam, a Alia foi a primeira a desenvolver um aplicativo totalmente voltado para a descrição de produtos. Porque é evidente que existem outros recursos de acessibilidade, né? Infinitos, de detectar se a luz está ligada ou não dentro de casa, né? Mas para a descrição de produtos não tinha, né? Em que a experiência do usuário tivesse sido desenhada, como a gente fala, by design, né? Foi totalmente pensada nisso. Então, no momento, por exemplo, que uma empresa cadastra produto por sessões, isso permite que o usuário faça com gestos de varredura e ele escolha a informação que ele quer ouvir. Ou seja, ele não é obrigado a ler textos corridos. Imagina comigo como é uma pessoa com deficiência acessar uma bula de remédio, por exemplo. Ela tem que ir no Google e ela vai ter que escutar aquele texto na íntegra até chegar na informação que ela deseja. Que às vezes é só quantidade, né, a posologia, enfim. Né? Me volta a tua pergunta. E aí eu perguntei, vocês tinham uma ideia, mas tinha que fazer lançamento, divulgação, distribuição. Claro. Então a gente
tinha algumas evidências de que era importante, da própria indústria, né? E hoje a gente conta muito com o apoio das próprias empresas aliadas também, né? Essa rede de apoio da pessoa com deficiência é muito importante. Porque, exemplo, nós queremos um selo de rótulo acessível. Então, é o primeiro também. Então, hoje as empresas aliadas que querem comunicar que aquele produto é inclusivo, elas podem colocar um selo na embalagem. Tá, Tati, mas a pessoa cega não vai conseguir enxergar o selo. Concordo, aquele é um atributo de marketing visual para que as pessoas, eu, você, que eventualmente conheçamos pessoas com deficiência, possamos dizer para essa pessoa: você sabia que os produtos da empresa tal são acessíveis? Se tu escanear esse produto, ele vai te trazer as informações por voz. Então a gente conta muito com uma comunidade também, a gente participa ativamente de comunidades, a gente tem um embaixador que fica em Belo Horizonte, que é bem humorado, inclusive, o Marcos Lima, do canal Histórias de Cego. Ele traz muito conteúdo, até fazendo uma sátira, assim, devagarinho, sobre a pauta, né? Ele gravou um vídeo recentemente que fala: aplicativo como esse ninguém viu, você não viu nem eu, né? Mas por quê? Porque ele traz como um assunto que precisa ser mais leve. A gente não precisa ter medo. Assim como eu não tive medo de falar com a Carol no salão, imagina se eu tivesse ficado com receio. Talvez nunca existia a Alia. Eu ia dizer, não, ela tá lá com a bengala dela, deixa eu me distanciar disso porque eu tenho as minhas travas pessoais. Não, a gente tem que falar sobre o assunto. E às vezes perguntas óbvias, né? Claro. Mas nasceu cego? Ou como é que o cego vai ver onde tá o rótulo? Como é que o cego vai saber onde é que tá o código de barras? Eu posso falar cego ou o certo é eu falar pessoa com deficiência? Então, a gente precisa falar sobre isso, né? Estreitar um pouco essa comunicação, né? Essa fala, para que ela fique mais leve e que fique mais fluida, que a gente possa conversar sobre isso, porque de fato é o quê? Um mercado gigante, a gente tem, queria até te trazer, a gente tem um prognóstico, né? Um futuro preocupante, vamos lá. O Brasil tende a ser a 5ª população mais idosa do mundo até 2030. Né? A população de idosos vai superar a população de crianças. Tá? Até 2050, a população cega e de baixa visão pode triplicar, muito em virtude do aumento do diabetes e do uso frequente de luzes azuis presentes nos computadores e celulares que a gente está aqui. Então, é um tema latente. Eu e você, a gente pode também vir a ter algum problema, alguma dificuldade de visão, né? Alguma deficiência na fase, na terceira idade, enfim. Então, a gente precisa falar sobre isso. No mais, o que eu vejo, assim, que é muito essa questão do apoio, a gente segurou um pouco o marketing de lançamento no início, então a gente trabalhou muito, esse primeiro ano da Alia que eu te falei, entre a gente iniciar e lançar, foi de muito estudo, foi fazendo muito teste, foi entendendo, por exemplo, o MVP ali que nós fizemos foi com o QR Code, a gente precisou mudar. Por quê? Porque a gente viu que para tornar uma empresa cliente, uma empresa aliada, a gente teria que mudar o rótulo dela, e a gente sabia que isso poderia ser uma barreira. Vai ter que colocar um QR Code da Alia para tornar o produto inclusivo. Criar uma expectativa que todo mundo tenha um QR Code para que possa ser escaneado. Para que possa ler. Não, vamos pivotar. Vamos para código de barras, porque todo produto tem. Mais um desafio, né? Então a gente foi validando muito até a gente chegar ao ponto de dizer, estamos prontos agora para o mercado. Só que nisso a gente já tinha empresas com a gente, inclusive nos ajudando no financiamento desse projeto, né? Então empresas que acreditavam muito na solução, disseram, não, a gente está com vocês, vamos lá. Né? E é evidente que depois é uma reação em cadeia, né? Quando a gente começa a ganhar notoriedade, visibilidade, a gente começa a falar sobre o assunto, a própria comunidade cega que eu te comentei, ela vai espalhando esse assunto e as pessoas vão utilizando mais o aplicativo, né? Mas o próprio marketing para esse público, ele é peculiar, né? Porque muitas vezes essa pessoa vai descobrir a Alia nesse podcast, exemplo. Imagino você não vai ser no Instagram. Existe, como tu falaste, uma curadoria das pessoas que dizem assim, olha o que eu achei que pode te ajudar. Porque não é uma questão de muitas vezes quando a gente pega um serviço, né, baixa um aplicativo assim, quero aprender inglês. Bom, tem 70 aplicativos para aprender inglês, se tu gosta mais de visual, mais auditivo. Nesse caso não, esse caso é uma solução que atende todo o público. Tanto os que têm baixa visão, quanto as pessoas que são cegas, e que todas têm interesse de resolver, tanto no seu mercadinho do lado de casa, no interior do Rio Grande do Sul, quanto numa metrópole como São Paulo, por exemplo. Exatamente. E eu te digo mais, isso eu aprendi com a Amanda Lira, uma pessoa fantástica, ela é mulher com deficiência também, não visual, mas ela me ensinou algo no Gramado Summit. Ela fala, acessibilidade não é sobre deficiência. Acessibilidade significa fácil acesso. Simples assim.
Ou seja, eu ainda sonho, não é o nosso foco agora, neste momento, mas eu ainda sonho com que a Alia seja um aplicativo utilizado por todos nós. Por que não, quando a gente vai fazer um jantar e a gente escolhe um vinho e a gente quer cozinhar nesse dia? Por que eu não posso escanear e ali ter uma informação, uma comunicação dessa empresa, né, que vai harmonizar bem com um prato específico e vai me ensinar, inclusive, a fazer esse prato? Então, claro que a gente foca no primeiro momento, porque senão se a gente tenta atender todo mundo, a gente não atende ninguém bem, né? Então, todo o aplicativo ele é muito simples, pensado no usuário, como eu te comentei, né, com deficiência, mas é uma solução para atender todos nós. A gente precisa cada vez mais informações, a gente está buscando isso, um acesso fácil. Ninguém mais quer perder tempo, a gente quer ter a coisa na palma da mão, né? E a Alia vem para isso também, né? Eu espero ver a Alia um dia sendo utilizada por mais pessoas videntes do que hoje a gente tem, né? Hoje a gente está mais focado nesse público. Uma coisa que eu ia te colocar, Tatiana, aqui, acho que não sei se as pessoas vão conseguir ver, mas depois a gente vai mostrar melhor, assim. Aqui é o aplicativo, aí o site da empresa, e aí tem uma parte que diz assim, ó, nós vamos até a sua empresa para treinar e capacitar sua equipe no uso do cadastramento de produtos ou para transmitir conhecimento sobre inclusão. E aí me bateu a curiosidade quando eu vi isso e estava estudando um pouquinho da empresa, que se vocês pensaram nisso antes, durante, depois, se veio casado, porque a gente percebe que quase todos os treinamentos corporativos voltados para a diversidade são no sentido da atração, são no sentido da retenção das pessoas. Mas como as marcas se relacionam com as pessoas com deficiência na rua, isso não é tão alvo das capacitações. E é exatamente o que tu coloca aqui. Olha, nós vamos te treinar para que as tuas embalagens sejam possivelmente rastreadas e que tu consiga comunicar pro público. E isso me bateu essa curiosidade, acho que do público também. Como é que foi isso? Foi depois. Foi depois porque a gente percebeu... Olha que interessante, quando a gente lança algo que a priori é inovador, é diferente de eu falar Uber, por exemplo. As pessoas já sabem o que faz, tanto que se torna referência, é tipo Uber, mas todo mundo já assimilou a funcionalidade em si. Quando a gente está falando de algo como a Alia, que ninguém conhece, a gente precisava se agarrar em alguns conceitos já conhecidos. Exemplo, ESG. Todo mundo fala em ESG, toda empresa quer ser ESG. Até virou meio moda. E aí, quando eu falo ESG, eu me preocupo muito com o ambiental. Eu tenho as minhas boas práticas de governança corporativa e o social às vezes acaba ficando com aquele... a gente doa algumas cestas básicas por mês, eu tenho benefício de imposto aqui e ali e tal. A Alia vem como uma solução, uma alternativa de tecnologia de escala e baixo custo para fortalecer esse pilar social ESG, né? Mas era a linguagem conhecida. Muitas vezes ao chegar na empresa a gente percebia o quê? Comentário comum. Meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Então a gente via que não era um assunto novo só para o gestor. Era para todo mundo. Para todo mundo. E a gente precisava falar, antes de falar sobre a solução, era falar sobre o problema. Então quando a gente vai nas empresas, a gente dá literalmente um treinamento, a gente explica o que é deficiência. O que é deficiência visual? Quais são os tipos de bengala? Quais são as cores, né? Quais são os outros recursos que a tua empresa pode ter, além do aplicativo, que isso vai impactar lá na ponta, consumidor final, aqui, entre os colaboradores, para se tornar uma empresa inclusiva de fato. Tem rampa? Não tem rampa. Né? Tem o braille no elevador? Não tem. Quais são as estratégias que estão sendo adotadas para que não seja só uma ponta solta na empresa, né? E é muito curioso, porque quando um dos primeiros treinamentos que a gente fez foi até na Casa Valduga. O pessoal realmente, assim, literalmente saiu chorando do treinamento. A gente rodou o vídeo, o nosso vídeo institucional veio junto com o lançamento, a gente provocou pessoas videntes a experienciarem uma ida ao mercado de vendados, né? Então a gente fez um mercado hipotético, num lugar histórico em Caxias do Sul, e colocou vários produtos lá e a gente dava um desafio, né? A gente gostaria que você escolhesse 3 produtos no nosso supermercado. Vinho tal, sabonete hipoalergênico e suco de uva branca, por exemplo. Né? E essas pessoas vendadas começaram a perceber na experiência, ela foi totalmente gravada na íntegra, né? A gente deixou acontecer o que realmente estava para acontecer ali. Primeiro começava a ficar com medo de tocar nas coisas. Opa, tu já percebe uma acessibilidade ali que nem é digital, é física, é arquitetônica, né? Até chegar ao ponto de peguei uma ervilha e eu queria ter pego milho. E a gente gravou essas reações todas. Né? Então, quando a gente passou esse vídeo no treinamento e explicou,
todo mundo sai dali como um embaixador. Sabe aquela coisa de depois que tu é professor também, então tu vai me entender. Depois que a gente tem o conhecimento, a gente se sente na obrigação de difundi-lo. Não pode mais ficar guardado só comigo. Não posso guardar isso pra mim, isso que eu aprendi. Não é mais direito dessa pessoa que passou por isso ir no supermercado e dizer assim, bom, isso não é mais problema meu. Passa a ser. E para cada vida que a gente impacta falando sobre o problema da Alia, essas pessoas saem orgulhosas querendo falar da Alia. Sabia mãe, pai, tio, avô, que eu fiz um treinamento e eu fiquei sabendo que tem cor de bengala diferente uma da outra, uma que é para cego, surdo cego, outra para que é baixa visão, outra para totalmente cego. As pessoas não sabem disso. E aí, falando como professora também, a gente precisa falar sobre isso lá na escola ainda. Tem tantos temas novos, né, que estão surgindo. Matemática financeira, a gente tem que falar sobre finanças, a gente tem que falar sobre tecnologias, temas que antes a gente não falava. A gente também precisa falar sobre inclusão e diversidade. Né? Para que as pessoas, de novo, como eu falei, é mais do que criar uma solução aplicativo, é difundir um propósito, um senso de comunidade, nosso papel na sociedade. Então, isso é o que me motiva. Isso é o que me faz estar aqui, orgulhosa, falando da Alia. Tu vê que eu tô falando mais da Alia, do propósito, do que do aplicativo. Depois a gente fala do aplicativo. E aí, eu ia te provocar isso também. Depois tem uma fala aqui da Carol, que ela fala sobre esse assunto, que é... antes de falar do aplicativo também, que é como que vocês recebem, porque eu imagino que a solução ela deve estar em constante aprimoramento, porque a gente falou 20 e poucos minutos e tu já me falou de várias coisas que as pessoas te deram retorno, e aí eu queria saber justamente isso, porque é uma solução que provavelmente tu vai ter que tatear e dizer assim, eu não tinha pensado nisso, ou nós vamos avaliar a possibilidade disso, ou a viabilidade disso, ou se isso tem como fazer. Vocês estão constantemente recebendo, ou veio aquele boom de mensagem no início e agora já deu uma parada? Não. A gente está sempre, inclusive, eu te comentei antes que a gente está para lançar, a gente já lançou internamente, a gente está fazendo uma prova de conceito com uma empresa gigante no mercado, então que ela é sigilosa por enquanto. São duas, mas uma é sigilosa, em que a gente parte para o reconhecimento da imagem. E isso é muito inovador. Não existe. Muito difícil. Inclusive no Gramado Summit, eu me lembro muito bem da Ambev, estava numa banca e eu nervosa, né? Ali, ai meu Deus, tem que fazer o pitch, tem que ser no tempo, tem que, né? E um representante da Ambev pergunta assim, Tatiana, mas veja bem, nós já tentamos desenvolver algo nesse sentido e não conseguimos, inclusive utilizando inteligência artificial. Por que vocês, né? Como é que vocês conseguiram que nem a gente conseguiu? E eu, nervosa, mas firme, disse assim, porque a gente fez o simples. Muitas vezes a gente não precisa super inventar a roda. Faz o simples primeiro e vai melhorando depois com o feedback. Isso é o conceito do MVP. Vai melhorando a cada devolutiva. Senão a gente vai ficar criando um produto perfeito que depois ninguém usa. E aí no começo a gente não tinha uma funcionalidade que era orientar o usuário a encontrar o código de barras. O que acontecia? O usuário ficava ali. Girava, não achava, caceteada. Mas não funciona, Bom, tá, vamos lá. Aí a gente colocou um reconhecimento que ele diz, código de barras não localizado, vire o produto. Beleza, melhorou. Então, hoje ele já pega o código de barras de cabeça para baixo, na diagonal, basta que ele consiga focalizar. Mas a gente teve que ensinar também, de certa forma, ouvir a devolutiva e ensinar o usuário a utilizar. Mas a gente ainda sentia que precisava mais, né? Não dava só para ficar atrás do código de barras. E aí a gente, com muito sucesso, né, tá entregando agora uma solução que é reconhecimento de imagem. Outro ponto de devolutiva. Muitas pessoas videntes testavam a nossa solução e diziam, mas não funciona. Por que não funciona? Funciona sim. Não funciona. Eu tentei e não sai o som. Por quê? Porque não estava ativado o botão play, estava só ativado o recurso de acessibilidade nativo do celular. Ou seja, quem não está com recurso de acessibilidade nativo, isso lá no início, achava que o aplicativo não funcionava. O que a gente fez? Tem mais gente querendo usar o aplicativo. Tem mais gente querendo usar o aplicativo que não é pessoa com deficiência visual. Beleza? Não precisa estar com a funcionalidade do celular. Não precisa. Então hoje, quando tu abre e escaneia um produto, vai ter lá em cima. Se o recurso de acessibilidade está ativado, não vai aparecer. Ele reconhece que está ativado, não vai aparecer o botão play. Quando o recurso não está ativado, logo no início, tu escaneou o produto, vai vir lá, botãozinho play, clica ali, ele vai te ler as informações, que é para atender as nossas avós, né? Que muitas vezes não vão estar com o recurso ativado, mas querem ouvir a informação. Até porque, convenhamos, a gente tem muitos rótulos, muitas embalagens que, ainda que para quem enxerga, é difícil
ler, né? E compreender o que está escrito, porque são letras muito miúdas, né? Fora o aprendizado, né, Tatiana, que a gente fala na condição de professor, que tem pessoas que funcionam melhor, que vão olhar a embalagem, ou que são distraídas, como eu, por exemplo, que tu pode olhar 3 vezes a coisa e não ver, e alguém fala, mas tu não viu? Ah, agora que tu falou, eu vi, né? E que talvez essa funcionalidade possa ser utilizada de outras formas, ser aprimorada. Né? E até fazendo mais um comentário, não sei como é que a gente está de tempo, mas tudo isso da Alia me fez repensar, inclusive de uma forma mais ampla, a forma como a gente faz marketing para a pessoa com deficiência visual. Hoje, basicamente, os nossos rótulos, eles são pensados, eles têm uma fonte diferente, as cores vivas ou não, depende do posicionamento do que eu quero entregar, mas totalmente pensado para quem enxerga. Uhum. Como que eu faço, pelo som, pelo áudio, um consumidor com deficiência visual desejar aquele meu produto? Eu tenho que encantar ele com a fala. É o teu trabalho. Tu tá aqui fazendo isso, né? Se tu vier muito assim, talvez ninguém vai te escutar. Mas se tu trouxer um tema e tu falar com propriedade, com segurança, a pessoa, opa, eu quero ouvir esse cara. Mesma coisa. Então, para fazer marketing para esse público, a gente tem que repensar muita coisa. É meio que reseta tudo, deixa eu me praticar empatia e entender como é que eu faço para descrever essa embalagem. Como é que eu falo para descrever, a cor talvez eu tenha dificuldade, mas como é que eu faço para falar sobre qual o conceito deste produto, né? E aí a gente tem profissionais que estudam uma vida inteira em audiodescrição, né? É uma arte, é uma ciência fazer audiodescrição, não é algo simples, que ajudam a Alia hoje. A gente tem, e até tem outros produtos, a gente não tem só o aplicativo, nós temos o aplicativo, a gente também tem um totem, que ele é possível de se colocar na entrada de estabelecimentos ou de empresas, por exemplo, com um mapa tátil e um código para ser escaneado que vai me dar toda a orientação do espaço. Ano passado, se eu não me engano, a gente deu participou de um congresso da Morvergs, éramos palestrantes, e eles colocaram, então quando tu entrava no evento, a pessoa com deficiência, ela poderia, através do celular, né, do aplicativo, entender onde ela estava, onde que fica o palco principal, onde que ficam os banheiros, onde que fica a praça de alimentação, né? Então tu vê, tem coisas básicas, mas o aplicativo ele busca atender o máximo possível. E claro, reconhecimento de imagem, mas tem outras funcionalidades que a gente também quer trazer ao longo do tempo. Vou dar uns spoilers aqui. Livros. Por que não? É que, né? o mundo essencialmente é muito selvagem para esses desafios, né? Tu falaste desse teste agora. Se a gente pensar muito do nosso dia a dia, Tatiana, a gente não passaria de uma quadra, assim, porque tu não sabe localizar a calçada, muitas vezes, ou a sinalização de cidades que muitas vezes não está preparada, né? Os semáforos não são adaptados, uma série de coisas, né? Isso aí. Então, é 1 milhão de coisas, na realidade. Uma série de ações necessárias, né? Tu falou cenário, eu ia falar sinaleira. Sinaleira. A sinaleira, que a gente gostaria que todas tivessem, né? O áudio ali para sinalizar, né? Mas não tem. Então, a calçada, por exemplo, ela tem que ter ali o piso tátil, né, identificando onde que está o fim, onde que está... Então, tem muita coisa para ser feita, mas a gente foi na Alia pensando assim, vamos fazer o que tem mais impacto na ponta, no cliente lá na ponta, que é o básico, e a gente te ajuda a consertar o restante. A gente vai te dando as dicas. É evidente que a Alia hoje não fabrica piso tátil para vender, e não é a ideia, não é o core business. Mas a gente está dentro das empresas olhando para esse todo. Né? Como é que a gente pode te ajudar, ainda que além do aplicativo, né? Como é que a gente pode mudar uma cultura? Isso é cultural. E como eu te falei, muitas empresas olhando para ESG, olhando para modelos de negócios sustentáveis. A gente pode dar um passinho, né, necessário e falar sobre o social também, que muitas vezes fica de lado. E vamos lá, tem um artigo que a McKinsey, globalmente conhecida, dedicou no ano passado, acho que foi também, que ele dedicou um artigo inteiro falando só como as empresas têm a possibilidade de criar relacionamentos duradouros com seus consumidores cegos e de baixa visão através do digital. Quando saiu esse artigo, eu disse, obrigada, porque não é mais a Tati falando, não é nem a Carol, os meus outros sócios, ou a Alia em si, não é você. Tem alguém de muito peso, muito maior que a gente falando sobre a importância desse tema, né? Se está falando desse tema, isso impacta lá na ponta, no próprio valuation de uma empresa. Né? Quais são as boas práticas que eu faço, né, de governança ambiental e social. Então, acho que é isso, é entender como que eu consigo agregar valor, tanto para os usuários como para as empresas. No momento que a gente consegue fazer isso, acho que a gente está sendo... Eu falei mais de 30 minutos sobre tudo que a gente tinha de curiosidade sobre o antes, né, e como é que se criou.
Agora eu queria que tu falasse um pouco do aplicativo, mas eu queria que tu falasse, Tatiana, não só para as pessoas que vão ser usuárias, mas para pessoas que podem ser impactadas e que vão estar na nossa audiência, seja em áudio, seja em vídeo, para entender como que ele funciona hoje. As pessoas baixam o aplicativo, tem que fazer uma conta, como é que funciona isso? Vamos lá. O aplicativo, como eu disse, ele é muito simples pensado no usuário, né? Então basta, ele é gratuito, como eu falei, ele está disponível na Google Play, na Apple Store. Você faz o download já na primeira tela. Ele não te pede cadastro, você pode fazer um cadastro, tá? Porque isso vai melhorar a tua experiência dentro, inclusive a gente poder saber se é pessoa com deficiência visual ou não, mas de forma muito simples. Vamos ver se Dá pega pra aqui. pra aquela câmera aqui, ali? né? Então aqui entrei no aplicativo, nem tô cadastrada ali, ó, tá até escrito em cima, entre-se, cadastre-se. Eu coloco clique para escanear um produto e já tá aparecendo eu aqui atrás, ó, tentando ler a Tati, né? E hoje ele já tem aqui, reconhecer produtos por imagem, né, aquilo que eu te comentei antes, e ler código de barras, né? Então essas duas funcionalidades. No momento que ele pegou, ele já traz em tela esse produto. E aí, de novo, customizado de acordo com a empresa. Então ele vai descrever todas as informações que tiverem ali, seja o saque, né, seja o site, informação nutricional, ingredientes, modo de uso, né? Então, uma das empresas que a gente está testando agora é a Unilever. Então, uma empresa gigante, a gente está com o Omo e outras marcas do grupo, que fazendo, olha que interessante, a gente acha que é tudo automatizado, mas muitas vezes o primeiro teste a gente faz na mão, né? Eu comprei vários produtos e peguei na mão para cadastrar, fazer o primeiro teste quando a gente estava negociando ainda. A dificuldade de eu ler a composição ou o modo de uso, inenarrável. Peguei o produto, foi conseguir. E me chamou a atenção que muitos produtos de limpeza, por exemplo, eles têm alguns cuidados super importantes, né? Então você não pode misturar com tal coisa porque pode pegar fogo. Coisas super importantes mesmo, né? Relevantes. E por isso que eu digo... miúda? Na letrinha miúda. Por quê? Porque, de novo, o rótulo ele é feito para a pessoa que enxerga. Então, aquilo que não é o que vai vender, muitas vezes é colocado, mas de uma forma muito... Isso não é culpa de uma empresa, é de todas se comportam dessa forma, porque a gente está falando de um mercado que precisa vender. É o contexto, né? É o contexto. Então, o aplicativo vai trazer por voz. Não sei se eu expliquei como funciona. Sim, perfeito. Eu queria mostrar aqui um vídeo, mas vai depender da internet. Vamos ver se a gente consegue enquanto a gente fala. E aí, claro, a gente tem empresas de diferentes segmentos, né? Tanto indústria... Que mercados que a gente atende, né? Isso que eu te perguntar. Não são só alimentos, então? Não. A gente tá querendo entrar no mercado farmacêutico, que esse ainda não temos nenhum cliente, mas né? Eu reconheço hoje, se eu for com o aplicativo, produtos de limpeza também. Tem essa possibilidade. Se ele for produto GS1, que é a geradora de códigos de barra oficial, sim. Mas a gente sabe que existe um mercado paralelo, alguns produtos não são, tá? Então isso também foi uma devolutiva que a gente encontrou, não encontrei o produto no aplicativo, não tá funcionando. Sempre tentar melhorar, tá? Peraí, então esse dado não tá qualificado daqui a pouco lá na GS1. Não é, Dália, é um produto de uma empresa não aliada, mas que isso serve para nós, em termos comercialmente falando, para chegar e dizer assim, empresa tal, o teu produto está tentando ser escaneado e não tem informação lá dentro. Posso te apresentar, Alia? Posso te explicar como que a gente pode tornar o teu produto acessível e inclusivo, né? Então, eu quero ver se eu acho... Dá um parecer pra gente, assim, como é que tu falaste antes, tu já trabalhava com inteligência de mercado, que é uma área muito ampla, né? Inteligência de mercado envolve desde diagnósticos até as intervenções, estudos, estratégia, planejamento. Isso. E eu queria saber um pouco onde que a Alia hoje existe, se ela existe fisicamente, se vocês trabalham home, se vocês trabalham em Caxias, se vocês têm funcionários fora, como é que vocês trabalham, se vocês têm terceirizados. Eu queria que tu descrevesse, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, para as pessoas que estão nos assistindo, como é que vocês se organizam hoje e como é que é a atuação de vocês? A Alia, em Caxias, ela é anexa à Strategy, que é a minha outra empresa, né? Então, a gente tem um escritório físico em Caxias do Sul, mas a nossa sociedade, ela foi pensada, né, para Brasil, né, para a gente ter uma possibilidade de atendimento, inclusive presencial, porque, como eu te falei, muitas vezes a gente tem que explicar para a empresa qual é o problema, né. Então, nós temos base em Balneário Camboriú e também em São Paulo. Temos 2 sócias hoje em São Paulo e outros 2 em Santa Catarina.
E eu tô sozinha em Caxias. E tá cada um de vocês. Porque a Carol numa tá parte. se mudando. A Carol era de Caxias, ela tá indo pra Santa Catarina. Então, com essas bases, a gente consegue atender, né, as empresas. No mais, a gente tem uma equipe de comunicação, basicamente. Temos todo um braço de tecnologia com diversos desenvolvedores, né? Isso foi até um ponto, quando a Alia nasceu, eu e a Carol, nenhuma era desenvolvedora, né? Eu fiz... Esse é o relato aí de várias empresas que chegam aqui. Eu fiz... Tem que entender um pouquinho de disso. tudo. Porque assim, tu vai contratar um desenvolvedor, então pelo menos saber o que ele faz e quanto tempo ele demora para fazer aquilo, você tem que saber. Só que a tecnologia mudava muito. Tu sabe que eu sou formada em técnica, em processamento de dados, né? Só que na época a gente programava em Delphi, né? Então, é muito tempo atrás. Então, eu tinha uma noção das possibilidades, mas eu não sou programadora. E aí, num primeiro momento, nós contratamos uma empresa e houve uma conexão de propósito muito significativa, assim, a gente ficou muito feliz. E hoje, o CEO desta empresa é nosso sócio, é o nosso CTO na Alia. Então, a gente puxou toda a empresa dele para dentro, de forma que a Alia pudesse ter in-house, né, a tecnologia. Porque era uma preocupação que eu tinha. Gente, é uma empresa de tecnologia. E não dá o tempo inteiro. O tempo inteiro, a gente precisa ter isso dentro de casa, né? Então, o Anderson veio... para dar mais força, é uma pessoa fantástica, que não era só um alinhamento de prestação de serviço, sabe? Isso tinha que ter, eu cuido muito para que quem trabalha com a Alia, com ou na Alia, enfim, que tenha esse alinhamento, que esteja olhando para o mesmo lugar, sabe? E o Anderson, sem sombra de dúvidas, foi uma dessas pessoas. Então, hoje a tecnologia ela é interna, e aí sim, a gente tem uma equipe bastante grande, bastante robusta de desenvolvedores. Tu falaste que participou do Gramado Summit e me bateu essa curiosidade. Às vezes eu faço essas perguntas para as empresas. Provavelmente, para fazer um MVP, tu pesquisou iniciativas internacionais também. E aí me deu essa curiosidade agora. Como é o público de baixa visão e cego? Ele é melhor atendido em outros países, pior atendido? Existem serviços, mais ou menos? Eu não sei te dizer o melhor ou o pior, acho que daí precisaria de uma pesquisa mais densa, assim, né? Mas o fato é que, como eu te falei, existem uma série de iniciativas, né? Uma série de recursos de acessibilidade, inclusive. Mas vou dar um exemplo, né? Existe no mercado, não vou falar nomes, mas existe um recurso que é um óculos, né? Que faz reconhecimento de ambientes, né? Leituras. Só que este óculos, ele é tem um valor, né? Um custo, um investimento altíssimo, inacessível para pessoa com deficiência, que apesar de ser pessoa com poder aquisitivo para comprar, e as marcas precisam olhar para esse público, porque ela tá ali, o dinheiro dela tá ali, ela quer gastar, mas ela precisa que a empresa seja acessível para ela poder comprar, né? Mas não é um público que tem condições de pagar 15 mil reais num dispositivo, né? Então tem muita iniciativa, tinha já na época, muitas iniciativas, mas inacessíveis para esse público. No momento do lançamento da Alia, a gente realmente, e desconheço até hoje, alguma a nível global, que seja específica para isso. Algumas, por exemplo, tem leitores, né, na tecnologia, leitores de ACR, né, que vão transformar a imagem em texto. Mas como eu te falei, não é feita by design para isso. Então, às vezes, lê errado. Vamos pegar um produto como se estivesse aqui, né? A garrafinha de 0 hora. Uhum. 0 hora. Aí, muito embaixo aqui, tem uma outra palavra escrita. Na hora que eu vou transformar essa imagem em texto, ele pode ler, por exemplo, 0 garrafa hora. Porque ele mistura a imagem, ele não é claro. No momento que eu tenho a Alia e a própria empresa me ajudou na construção, na qualificação desse dado, ele vai ler exatamente o que é. Né? Seja via GS1, seja via o cadastro que a empresa fez. Então, de novo, né? Desconhecia e continuo desconhecendo, tá? Uma empresa que tenha nascido com este propósito. Hoje existem outras soluções, existe já concorrência, né? E algo que doeu no início, né? Mas hoje a gente já digere e o que a gente faz? A gente sempre tenta estar à frente, né? Como eu te falei, a concorrência, num primeiro momento, ela dói, e quem é empreendedor tem que ter esse cuidado para não se apegar demais na solução, mas sim ao problema. Se tu te apegar demais à tua solução, tu vai achar que ela é melhor quando vê tu não é mais competitivo, alguém fez algo melhor e tu ficou ali, ai, meu aplicativo, mas eu pensei totalmente nele. Agora, se tu é apaixonado pelo problema, tu vai encontrar um outro caminho. Enquanto uns estão te copiando lá atrás, tu já tá lá na frente, né? Avançando, né? Já tá avançando. E como tu falaste, a tua base de usuários também te ajuda a olhar pro problema de uma forma um pouco mais ampla, né? Então, assim, é o rótulo, mas tu já falaste de uma coisa que eu jamais teria parado para pensar, que é
tu vai pegar no mercado aqui uma embalagem, se tem uma embalagem diferente do outra, ou se elas estão muito empilhadas e tu vai derrubar, por exemplo, ou se elas estão sobrepostas, uma em cima da outra, e aí tu tem uma marca X em cima e uma Y embaixo. Isso também já atrapalha a busca, né? Não, tudo isso influencia. É um oceano azul de possibilidades, de recursos necessários, inclusive de geolocalização. A gente quer no futuro que a Alia me auxilie, mas é um trabalho bem mais complexo. De forma que eu possa fazer, por exemplo, a minha lista de compras. E ele vai me dizer naquela geolocalização em que corredor que está. Como que eu chego naquele produto, né? Mas eu queria reforçar assim, a gente não resolve todo o problema. Mas a gente resolve uma parte significativa. Quando tu leu ali no site, né, melhorando a experiência de compra e consumo, bom, pode ser sim que eu continue precisando de alguém no mercado, né, no ponto de venda, a encontrar o produto, a tatear ele, enfim. Mas muitas pessoas com deficiência vivem sozinhas. A exemplo da Carol, que é a minha grande inspiração. Quando eu conheci a Carol, ela era triatleta, funcionária pública. Carol, assim, girl power total, né? Morava sozinha e agora ela casou, né? Mas a Carol, ela falava que existe também uma dificuldade que é o consumo em casa. Não é só na hora de comprar, Claro. Na hora de consumir. E aí, lembro de a gente falar também sobre picolé. Comprou dois picolés. Um de morango e um de chocolate. A Carol já me falou que ela acabou tendo que tomar um picolé que não era o que ela queria, porque ela não tinha como acessar a informação antes, né? Então, ela abriu, só foi descobrir quando colocou na boca, né? Então, esse é um ponto que a gente não precisa, num primeiro momento, ficar pensando, vamos resolver todos os problemas. Contanto que a gente resolva e que ele funcione bem... Falaste, né, Thadia, se a gente universalizasse essa experiência, digamos assim, das pessoas todas no Brasil terem que comprar 2 picolés para que um deles seja o que ela realmente quer, todos nos dizem, mas é um absurdo, como é que o mercado deixa acontecer uma coisa dessas? Bom, há pelo menos algumas dezenas de milhares de pessoas que já enfrentam essa realidade há muito tempo. Um dado até para complementar, nós somos hoje, né, 159 milhões de frequentadores no varejo todos os dias. 80 milhões são pessoas com alguma dificuldade, que podem ter alguma dificuldade de leitura. É muita gente. Muita gente. É muita gente. A gente precisa olhar para esse público, né? E ter cada vez mais iniciativas, como eu falei. A gente está no caminho. Estamos sem dúvida. Sempre olhando, sempre atentos. Eu vou te pedir para a gente dar um encaminhamento final, mas eu queria primeiro, assim, o site que a gente está é Alia Inclui. É tudo junto, tá? ALIA inclui.com.br. E aí eu queria que tu desse o serviço, se as pessoas podem acompanhar vocês, se vocês têm redes específicas, e também fazer uma pergunta que eu faço no final, mas tu já respondeste ela parcialmente, que é alguns planos. Você já falaste, a gente tem plano de escanear um pouco das imagens e a gente vai continuar ouvindo essas pessoas para saber o que, afinal de contas, vocês têm o aplicativo bonitinho aqui, as cores, tudo, mas... se daqui a pouco for outra coisa, vamos para outro caminho e a gente segue, né? Então, primeiro o serviço e depois falar um pouquinho sobre para onde que pode ir a Alia no futuro. Bom, a Alia você encontra no site, você encontra no Instagram, você encontra no LinkedIn, né? Somos uma empresa aberta, né, e inclusiva por essência. Então, qualquer dúvida que tiver, chama no direct mesmo, a gente vai atender. Muitas vezes vem para mim, eu já respondo de cara, né? Não tem muito mimimi, todo um protocolo até chegar no caminho certo. Não, a gente é uma comunidade, a gente entende que todo mundo que trabalha na área está totalmente apto para responder alguma pergunta sobre o aplicativo ou sobre a nossa solução. Então, você encontra nesses canais e se quiser anotar, enfim, o e-mail direto olá@aliainclui.com.br. No mais, deixar o pedido. No Instagram é Alia Inclui que procura. Isso, tá. Alia Inclui. Uhum. Então, por favor, nos sigam e acompanhem, porque além de falar sobre a solução, a gente leva muito conteúdo informativo, né? Sobre a deficiência visual. E outras, né? Hoje mesmo a gente postou algo sobre dislexia, né? Falando que às vezes as pessoas também não pensam, a dislexia tem dificuldade, muitas vezes ela pode fazer uso também da Alia, né? Serviço, então, é isso. E, claro, acompanhando no Instagram, principalmente, que é a rede que a gente mais explora hoje. A gente quer ir para TikTok, mas a gente precisa entender um pouquinho mais. Não é só sair fazendo. Não é só sair fazendo, né? Tem que entender um pouquinho mais. Mas, claro, ficou sabendo de alguma pessoa, né? Conhece alguém, colega de trabalho, tio, avô, não importa. Conhece alguém que poderia ser beneficiado? Marca em algum post nosso. Eu não te perguntei isso, Tatiana. Desculpa perguntar no final.
diferentes modelos, e aqui eu não vou me preocupar, posso falar a marca, Sim. iPhone, Motorola, Samsung, podem baixar o aplicativo. Qualquer smartphone funciona, a Alia funciona e roda bem. Mas enfim, conhece alguém, marca. Conhece alguma empresa que daqui a pouco está procurando, marca também. Isso é super importante para nós, como eu falo, é uma corrente, né? A gente como consumidor que somos e preferimos por marcas inclusivas e sustentáveis, a gente também pode ajudar nesse sentido. Sempre lembro que a Alia não é um projeto, não é uma ONG, né? A gente é uma empresa, de fato, mas essa rede de apoio que você comentou antes, né? Ela é importante. Então, podendo seguir, marcar... Existe um sentido por trás, né? Exato, então é super válido. E visão de futuro, né? Então, vamos lá, visão de futuro, curto prazo, é a gente colocar para ontem rodar a feature de reconhecimento de imagem para as empresas aliadas. A gente não consegue fazer isso para todo e qualquer produto de imediato. Por quê? Porque o banco de dados, né, para alimentar e treinar essa inteligência artificial, ele é bastante pesado. Então, a gente precisa, de fato, de mais empresas, porque há um custo elevado para manter isso girando. Então, a ideia é que as empresas aliadas, né, que pagam a mensalidade, elas vão poder mandar as suas fotos e a gente vai carregar isso, vai treinar e ela vai funcionar reconhecendo por imagem também. A gente tem alguns outros projetos ali já em análise, tanto na qualificação dos dados, né, fazendo integração com algumas inteligências artificiais, a não depender somente da base da GS1, né? Como eu falei, em alguns casos a gente não encontra o produto. A empresa não está com esse lastro da GS1. Isso, então a gente já está trabalhando em inteligência artificial também para fazer a leitura e, claro, notificando o cliente, o usuário, de que pode haver algum risco, né? Mas isso passa por uma curadoria nossa também de tecnologia. No mais, nós temos um outro ponto super importante e que a gente não falou, que é a validade dos produtos. Isso é super complexo de fazer e a gente está para lançar também, né? Porque a priori a gente lê as informações do rótulo, mas o lote e a validade não está associado ao código de barras. Quantas pessoas já tiveram que ficar virando e procurando e isso abrindo aí. Tampa e Isso aí. Gritar, não coma, já venceu. Isso quando tu não abre tudo e diz assim, acho que joguei fora a parte que tinha, né? Medicamento acontece muito disso, né? Muito. Eu tenho que cuidar porque eu sou meio hipocondríaca, eu vou guardando as coisas lá na hora de tomar, tu venceu já. Também. Né? Então, essas são as de curto prazo, né? Médio, longo prazo, aí a gente está falando de geolocalização, né? E reconhecimento e algumas outras features, tipo essa que eu comentei de ambientes, de livros, né? Que é mais fácil, mas aí a gente tem que ter realmente um projeto mais estruturado para vender isso para as editoras, né? Para que seja uma forma mais automatizada de extração desse conteúdo, enfim, e segura, né? Mas, como eu te falei, é um oceano azul. A cada dia que passa e que a gente está ali conectado com um problema, surge alguma demanda nova, vem muita ideia, né? De outros aplicativos, inclusive, né? Que a gente vai incorporando aos poucos. Mas, de imediato, são essas. Obrigado, Tatiana, por ter vindo aqui ao Radar. Sempre legal conhecer essas soluções. E a gente deseja muito sucesso para a Alia, não só o sucesso do êxito profissional, porque o sucesso de vocês também vai fazer mais pessoas serem bem-sucedidas em coisas que a gente talvez não tenha parado para pensar, mas que aqui no programa muita gente se suscitou, né? Perfeito. Daqui a pouco é o mercadinho da esquina, quero comprar um refrigerante de laranja. Para nós, às vezes pode ser tão simples e não é, né? Não é. Então, eu agradeço a Tatiana que veio aqui para conversar sobre a Alia Inclui. Já deixo o endereço, a gente já conecta com você. E a gente gosta de conhecer histórias como a da Alia, gosta de conhecer projetos, tu pode sugerir também, acompanhar, apoie nos comentários aqui. A gente te espera para mais um episódio na semana que vem. Tchau, tchau.